praxe o pastor que acaba de ser ordenado escolher o pregador da noite, e é praxe também que ele escolha o pastor da igreja dele. Mas eu não me sinto menos honrado por isso. Até porque quando comuniquei ao Rômulo como costuma ser, ele disse que achava que isso é o mais coerente acontecer. E eu dou graças a Deus por isso. O único verso, o tema da nossa mensagem hoje é um ofício excelente. E esse único verso é um dos mais conhecidos para uma ocasião como essa. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E apenas esse verso. 1 Timóteo 3, verso 1. Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Podemos dizer juntos isso? Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Palavra de Deus. Amém. Vou tratar disso em 3 pontos apenas. O que significa, o que está implicado e por que isso é um encorajamento. Então, o que significa? Examinar cada expressão do texto, a maioria delas. Fiel é essa afirmação, é o que Paulo está dizendo. Essa frase aparece 5 vezes no Novo Testamento e todas elas aparecem nas pastorais. É uma afirmação que tem a força de algo confirmado pela convicção e pela experiência de quem fala e que exige ao mesmo tempo plena aceitação, pleno acolhimento pessoal daquela pessoa que ouve. Então ela não deixa margem para uma escolha. Diz o seguinte: fiel é a palavra. Toda vez que Paulo usa isso, ele vai dizer alguma coisa, ou acabou de dizer alguma coisa, que você tem que aceitar plenamente aquilo, confiar plenamente aquilo. Aquela é uma palavra provada, aquela é a palavra de Deus, aquela é a palavra sustentada pelo próprio Deus, verificada na experiência da igreja, verificada na experiência dos presbíteros. E por isso você não tem outra coisa a fazer senão simplesmente se curvar diante dela. E o que ele continua afirmando? Ele diz: se alguém deseja o episcopado, deseja. Esse verbo aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Aqui, com referência a dinheiro, aquele pessoal que deseja mais o dinheiro do que o ministério, está nessa carta mesmo, no capítulo 6, verso 10. E em Hebreus 11, verso 16, onde fala daqueles que desejam, que almejam a eternidade. Aqui ela tem justamente esse sentido que ela tem lá em Hebreus. É aquele desejo, é aquele esticar de mão, o verbo grego significa isso, esticar a mão para alcançar alguma coisa com intensidade. Se alguém deseja o episcopado, pessoas já comentaram isso dizendo assim, mas não deveria ser assim, porque a função deveria escolher o obreiro, e não o obreiro escolher a função. Mas a verdade é que não está em vista aqui aquele anseio, aquele desejo, aquela cobiça pecaminosa. E é verdade que isso acontece. Muita gente almeja o episcopado apenas para ter domínio sobre os outros, para controlar os outros, para ser alvo do reconhecimento, para estar numa posição, num status, esquecendo-se do que realmente o episcopado significa. Paulo usa aqui com esse sentido, alguém que realmente deseja, alguém que realmente quer. Eu lembro aqui das palavras de Martin Lloyd Jones, escrevendo certa vez, dizendo que só se torna pastor aquele que não consegue evitar isso. Eu acho muito sábias as palavras dele. Episcopado, aqui é o ofício designado por Deus em sua igreja. Paulo está falando sobre isso. O verso 2, que nós não lemos, vai deixar isso claro, quando ele diz: convém, portanto, que o bispo seja... Ele está falando disso. O bispo na igreja, o pastor, o presbítero da igreja. Ele não está falando de qualquer outro tipo de administração, porque essa palavra aqui tem esse sentido. Seguinte, ele fala que o episcopado é uma obra, é um trabalho, trata-se de trabalho. Em outros lugares, essa expressão, o episcopado é chamado de combate, como ele fala para Timóteo, nessa mesma carta, no capítulo 1. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, provavelmente no momento da imposição das mãos sobre Timóteo. Combate firmados nela o bom combate. Paulo chama o episcopado de obra, chama de combate dentro dessa carta. Ele não diz que é alguma coisa fácil.
Ele diz alguma coisa que requer empenho, requer esforço, que vai cansar e que muitas vezes vai fazer com que você coloque em risco você mesmo. E, finalmente, eu deixei para o final a palavra excelente, porque o nosso tema é um ofício excelente. Eu quero trabalhar a partir de agora em cima dessa palavra. É a qualificação dessa obra. É uma obra nobre, digna de louvor, ela é alta, enfim, excelente. Secundariamente aqui, e encoberto, está um certo elogio à pessoa que a pretende. Porque a pessoa que pretende algo assim, ela certamente está vendo algum valor ali, se ela o faz corretamente. Mas o sentido esmagador e principal aqui é a qualidade do ofício, da tarefa, da obra, da missão, do combate. É uma obra excelente. Eu me lembro, quando eu era pequeno, quase todas as crianças da minha época, quando você perguntava assim, o que é que você quer ser quando crescer? Eu respondia, e várias delas respondiam, astronauta. Sem a menor ideia do que significava isso. Você queria ir para o espaço, entrar no foguete, pilotar, como você via nos filmes ou em desenhos animados, não é? Sem ter noção de que a maioria de nós não tem nem condição física de começar os testes para aquilo. O que Paulo está dizendo aqui é realmente isso. Ele está falando, sim, que a pessoa, há um certo ânimo para ela, né? Essa pessoa deseja alguma coisa superior, alguma coisa realmente nobre. Mas, principalmente, ele está dizendo para ela o seguinte, você tem noção do que você está escolhendo? Você sabe que para chegar nesse ponto é preciso caminhar muito mais, se esforçar muito mais, se cansar muito mais, dedicar muito mais tempo, lutar muito mais. É aquilo que Tiago vai dizer na sua carta, no capítulo 3, verso 1. Não desejem muitos de vocês serem mestres, sabendo que receberemos maior juízo. A obra é excelente. Ela demanda muito mais. A igreja precisa, algumas considerações aqui, ela tem que considerar com cuidado aqueles que ela chama para o ministério, por causa disso. A igreja precisa tomar cuidado. Pastores têm sido empossados, depois de ordenados, sem cuidado. Irmãos notarem, a Bíblia que Rômulo recebeu, ela não tem a data. Eu não coloquei lá. Geralmente você grava aquilo. Não, eu deixei em branco, porque eu não sabia se o concílio ia aprová-lo. Não é só porque ele é da igreja, não é só porque eu o conheço, não é só porque ele é da família até. Não, ele podia ter sido reprovado hoje. Por isso, colocar a data na Bíblia seria um pressuposto arrogante até. A data vai ser colocada depois, viu, Rômulo? Aí a gente coloca o seu nome, a data lá e as outras palavras. Porque é muito sério você colocar alguém para dentro do ministério. A igreja tem sofrido por falta de obreiros fiéis, mas ela continua fazendo isso. O que é pior, o reconhecimento a pastores que nem nunca foram reconhecidos por uma igreja local legítima, saudável. Os web crentes, os web pastores que estão por aí, e muita gente dando atenção, dando ouvidos a eles. E é interessante que alguns começam bem, depois começam a declinar, vêm caindo. E as pessoas continuam dando ouvidos a eles porque eles ficaram famosos. A igreja precisa considerar com muito cuidado aqueles que ela chama para o ministério. Segunda consideração e última nesse ponto, a igreja tem que considerar com cuidado aqueles que estão no ministério. Tanto para tirá-los, se eles se tornam infiéis, mas o meu ponto aqui nessa noite quer dizer o seguinte, o ministro fiel precisa ser reconhecido, sua tarefa não é pequena. A igreja precisa reconhecer o trabalho do ministro fiel, porque ela não é fácil. Os irmãos raramente me veem pregar colocando isso. Eu não tenho nenhum problema colocar isso, não, porque isso é bíblico, eu não me nego a pregar o que está na Bíblia. Como eu estou na minha igreja, na igreja local, geralmente eu não faço isso, eu faço isso em conferências. E estou fazendo aqui hoje por causa do momento, porque há outros pastores presentes aqui. Porque eu sei que igrejas depois vão ouvir essa mensagem. A igreja precisa reconhecer o ministro fiel. Paulo diz nessa carta, capítulo 5, verso 17, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Não é uma tarefa fácil. Deixa eu dizer aqui para você o que acontece se você é pastor. Está entre as coisas mais difíceis que você vai fazer. Você vai ver isso, Rômulo.
Você acha que o campo missionário é alguma coisa assim? A Margarida, nossa missionária na África, ela diz assim, eu quero continuar no campo missionário, igreja local é muito problemática. Eu concordo com ela. O campo missionário tem seus problemas, tem muitas dificuldades, mas uma igreja local, onde você tem que arrastar o rosto com o outro, sempre é muito problemática. As pessoas esperam que você esteja sempre disponível. Sempre. Afinal, Jesus não estava sempre disponível? Toda hora que ele estava lá, alguém não via. Mas todo mundo vai esperar isso. A partir de manhã, vocês podem dividir isso comigo, com ele. Metade do tempo, pode ir para ele. As pessoas vão deixar a sua igreja e você vai achar que isso é pessoal. Eles foram embora por quê? O que é que eu fiz de errado? O que é que eu devia ter feito? O que é que eu falei? Ou o que é que eu não falei? A outra coisa, você vai liderar, olha só, pessoas. Acredite, é muito mais fácil liderar um rebanho de ovelhas literais. Porque ovelhas pessoas são muito mais difíceis. E é com elas o seu trabalho. Seu trabalho não é outro, seu trabalho é com pessoas, é com a noiva de Cristo, é com a congregação. Isso tira suas forças, isso cansa. Você vai comparar o seu ministério com o de outras igrejas, com o de outros pastores, e nessa comparação, geralmente, você vai sair perdendo. Você vai comparar e vai ficar se sentir perdendo lá. Ataques de dentro da igreja serão sempre piores que os ataques de fora, pode acreditar. Aqueles que vêm de dentro, da pessoa que estava caminhando com você, da pessoa que você ajudou, da pessoa que você socorreu. Eu tenho muitos colegas que passaram por isso, irmãos. Muitos colegas. Você tem que ver o sofrimento, a dor, o choro. Eu estava lá do lado dele, quando ele mais precisou, e ele me apunhalou pelas costas. Você não sabe o que é isso se você não for pastor. A igreja precisa considerar e reconhecer os pastores, porque o trabalho deles não é pequeno. Você vai lutar com pessimismo, com amargura e mesmo depressão. Sim. Muitos pastores, ao longo dessa pandemia, pensaram em desistir seriamente. Alguns desistiram do ministério. O seu sucesso será medido por outros, e às vezes por você mesmo, pelo número de pessoas que você consegue reunir. Agora o ministério do pastor Maurício está indo bem, porque a igreja aumentou. Olha só. Finalmente, ele está fazendo alguma coisa. O que foi feito ao longo de todo o tempo, ninguém lembra disso. É como se você vivesse só de banquetes, e não do feijão e arroz que você come todo dia. Para de comer o feijão e arroz, a comidinha todo dia, e tenta viver só de banquete em banquete. Porque a menos que você frequente um nível social excepcional, para mim, pelo menos, os banquetes são muito afastados uns dos outros. Eu teria morrido na lição já. Tem muito crente que quer isso. Você nunca será bom o bastante. Você nunca vai agradar a todos. Você sempre vai se sentir inadequado para o trabalho. Imagina esse peso o tempo todo. Quantas vezes eu cheguei aqui, meus colegas sabem disso, porque eles também passaram por isso. Chego em casa e a sua esposa que ouve. Eu vou deixar isso. Não dá. Eu não consigo mais. Eu não vou conseguir mais fazer isso. Sua família será profundamente impactada pelo seu ministério, para o melhor ou para o pior. Não vai haver neutralidade nisso. Não há neutralidade, irmãos. Dinheiro pode ser um problema às vezes. Os irmãos sabem que eu tive o que eles chamam de ministério bivocacional. Pela graça de Deus, eu pude socorrer muitos colegas que dependiam da igreja, e igrejas podem ser terrivelmente cruéis. Mas os irmãos aqui estão bem por dentro disso, eu não preciso nem estender esse ponto. Talvez você se mude muito. A Rômulo já tem experimentado isso com a Susan, não é? Mas no ministério isso pode acontecer bastante. Para alguns pastores isso acontece muito. Quando você muda de igreja, você deixa para trás mais do que um trabalho. É assim. Você pensa que é fácil simplesmente? A gente vai, se tiver que ir, mas você deixa para trás mais do que trabalho. Você deixa pessoas, você deixa amizades, você deixa relacionamentos. Você vai pensar em desistir muitas vezes, como eu disse. Geralmente nas segundas-feiras. Segunda-feira pode ser um problema. Então, irmãos, a igreja tem que considerar, ela tem que reconhecer os ministros fiéis, porque essa tarefa não é pequena. O segundo ponto, o que está implicado nisso, nesse ofício excelente? Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Muitas coisas estão implicadas, eu vou compartilhar aqui, Rômulo, apenas o que talvez eu tivesse feito um pouco diferente. Poucas coisas, na verdade. Dá maior atenção ao preparo constante. Não só o preparo que se teve antes, mas o preparo constante. Porque esse é um ofício excelente, ele exige muito. Você não termina e pronto, aprendi, agora me formei pastor, virei pastor.
né? Ajoelhei, levantei, virei pastor, agora pronto. É só, não, você vai continuar se preparando. Você vai ter que sempre, os desafios sempre vão estar presentes. Você tem que se preparar constantemente, dê atenção, grande atenção ao preparo constante. E isso envolve não somente o estudo, mas oração. E também ouvir bons mentores, bons mestres. E lembre, os bons mestres estão sempre muito ocupados. Você tem que ir atrás deles. Sempre assim, eles estão ocupados. Sempre tem tarefa. Mas eles atendem, sim. Você, afinal de contas, pastoreia com a palavra eterna. Você não pode simplesmente dizer, já sei tudo. Aliás, como foi dito aqui muito bem pelo pastor Paulo, Deus sempre lança um pouquinho mais de luz. Você deve buscar essa luz. Senhor, eu estou aqui sempre. A hora que o Senhor lançar a luz, eu estou aqui para receber. Com humildade e com empenho também. Segundo, dá maior atenção à absorção do trabalho. Geralmente nós não percebemos. Não percebemos a absorção do trabalho e começamos a lutar contra moinhos de vento, contra os inimigos errados. Porque você se absorve tanto pelo trabalho, você acaba confundindo irmãos. O pastor geralmente não percebe. O pastor trabalhador, o pastor que é sério principalmente, ele não percebe. O burnout, né, o esgotamento, tem levado muitos pastores a terem que abandonar por questões de saúde o ministério. E o pastor não percebe o quanto ele está se envolvendo com aquilo. Ele luta contra moinhos de vento. Você sabe, a expressão significa lutas inúteis. Lutar contra falsos inimigos. Não são nossos inimigos, só para lembrar aqui. Pouca experiência. Pouca experiência no ministério. Você tem que começar em algum ponto. Se chegou aqui é porque já é alguém maduro, não é neófito, como diz a palavra de Deus. Você precisa lembrar, eu ainda tenho pouca experiência. Mas isso não é seu inimigo. Isso não é um problema, porque todo mundo começa assim. Poucos recursos. Eu não tenho muitos recursos. E hoje se tem muitos recursos, né? Com pouca coisa, com um celularzinho na mão, você já tem acesso a um monte de coisa. Na nossa época não tinha nada disso, né? Abracei a fé reformada, para que eu fui fazer isso? Quase informação nenhuma. Quando eu comecei a pastorar essa igreja, vai fazer 27 anos agora no final do ano, tinha que correr atrás, pingava assim, algumas informações para eu crescer naquilo que eu via. É esse o caminho. Isso mostra a palavra de Deus. E lá estou eu, tentando catar aqui e ali. Dou graças a Deus por alguns ministérios que me auxiliaram. Mas poucos recursos não são seu inimigo. Poucas pessoas na congregação. O primeiro culto que eu dirigi nessa igreja tinha 4. Não é o problema, não é inimigo também não. O Senhor Jesus transformou o mundo todo. Com 12 apóstolos. Caiu para 11, voltou para 12. Veio Paulo, Tiago, Judas. Acabou aí. Para transformar tudo até hoje. Poucas pessoas não são inimigos, não são um problema, não são obstáculo. Dias de 24 horas não são problema. Você sabe que os dias têm 24 horas? Já viu aquele pessoal que fica querendo dias de 30? Se acontecesse isso, ia continuar não dando certo do mesmo jeito. O problema não são os dias de 24 horas, são é a forma como nós administramos o nosso tempo. Sua família certamente não é um problema. Para muitos pastores, eles pensam que é. Eles começam a pensar, mas se eu não fosse casado, fica igual aquele pessoal de 1 Coríntios 8, se eu não fosse escravo, se eu não fosse livre, se eu fosse um escravo, se eu não fosse judeu, se eu fosse grego. Não, sua família, seus relacionamentos não são problema. Exigem cuidado, mas não são problema. Seus inimigos de verdade, sua falta de empenho, isso pode ser um inimigo de verdade. Eu ouvi John MacArthur uma vez falar numa conferência. Há muitos pastores que não estão jogando a 5ª marcha. Eles ficam lá na 2ª, quando muito. Eles não aceleram, não há empenho. Falta de treinamento adequado, isso pode ser um problema. Principalmente se você não foi treinado aos pés de outro pastor, se você está pensando que seminário forma pastor. Seminário não forma pastor. Pastores formam pastores. E pastores são formados na igreja local. Na igreja local, eu tenho falado sempre isso, é na igreja local que tudo acontece. É na igreja local que tudo acontece. Pastores são formados na igreja local, aos pés de outros pastores. O modelo errado de governo da igreja pode ser um problema para você. Quando eu falo modelo errado, é aquele que eu mesmo fui treinado nele e comecei meu ministério. O pastor sozinho. Não é o modelo bíblico, não é o modelo do Novo Testamento, um presbitério, um colegiado de pastores, uma pluralidade de presbíteros. Não, um pastor sozinho lá. Todo o peso vem para ele, tem que resolver tudo. Isso pode ser um problema. E, finalmente,
nessa questão de dar maior atenção à absorção que o trabalho faz sobre a gente, um inimigo real é você esquecer que liderar é servir. É esquecer a ordem da toalha, como um amigo meu se referiu certa vez. A ordem da toalha. Qual a ordem que você pertence? Eu pertenço à ordem da toalha. Que ordem é essa? É aquela que você tira a sua roupa de cima, coloca uma toalha no ombro, enche uma bacia d'água, põe nos pés dos apóstolos e começa a lavar os pés dos apóstolos. Essa é a ordem da toalha. Liderar é servir na igreja de Jesus. Foi isso que ele ensinou. A palavra ministério significa serviço. A palavra ministro no Novo Testamento significa servo. Antigamente, uma qualquer festa, até hoje, vem aquele pratinho de salgadinho na mão do pastor. É legal isso. Eu me lembro que uma vez eu estava numa festa assim, pastor. O pastor deve ter passado por isso também, né? Aí vem sempre uma senhora solícita. Que bênção as senhoras na igreja, gente. Traz aquele pratinho, pastor, aqui, né? Aí alguém perto de mim, um rapaz perto de mim, também quero ser pastor. Eu falei para ele, uma vez eu fui chamado por uma irmã para dizer para os 5 filhos dela que eles tinham perdido o pai porque ela não tinha condição de dizer. Você também quer isso? O salgadinho ficou a meio caminho da boca, sabe? Assim. Você também quer isso? Fui chamado, pastor, vem aqui, eu não sei como dizer para os meus filhos que o pai deles morreu. E lá vai você. Cara, você não sabe o que é isso, porque você não é suficiente para isso, entendeu? Às vezes você se vê por isso, é a tarefa que eu tenho que fazer. Dá vontade de falar sempre igual Moisés, Senhor, manda outro, manda outro. O senhor tem outro, certamente o senhor tem alguém melhor do que eu. E geralmente Deus tem. Só que Deus não está ligando para isso, porque nem é quem você acha que é melhor, ou você que é pior, é Ele. Ele apenas diz, vai e fala. Vai e faz. Nós somos servos. Portanto, é preciso dar atenção à absorção do trabalho, porque senão a gente nem nota quando você vê você está enrolado lá. Terceira, dá maior atenção à família. E se a sua esposa e seus filhos abraçam o ministério com você, ou abraçam você com o ministério, dificilmente você percebe, é mais difícil você enxergar a necessidade real deles. Porque ela abraça com você seu ministério, e você pensa, tudo bem, eu estou fazendo tudo certo, e às vezes ela está se desgastando com você, e você não está vendo desgaste sobre ela, sobre as suas crianças. Muitos pastores sérios têm visto seus filhos se afastar da igreja, e não voltarem. É preciso dar atenção correta à família. Principalmente aquela família que está junto com você. A qualquer família, mas aquela família do obreiro que está junto com você, você tem que saber, você ainda é o cabeça da casa, você ainda tem aquela função de cuidar da integridade espiritual de sua esposa e de seus filhos. E se você não souber governar a própria casa, a Escritura diz que você não pode ter cuidado da igreja de Deus. É preciso dar atenção especial à família. Dar maior atenção ao preparo de auxiliares. E quanto mais cedo, melhor. Começa a preparar auxiliar assim que você tiver, não sei para onde Deus vai te levar. Lá no campo, se um se converte, esse aí vai ser o próximo pastor. Você não sabe se vai ser, mas prepara como se fosse. Se Deus te levar para uma igreja, preparar auxiliar. Quem é? Mira no alvo, irmão, discipulado é alvo. Discipulado não é assim, vem aí alguém, não. Você olha assim, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa. É assim que a igreja faz discipulado. E o pastor, quando está pensando em preparar alguém, preparar um homem da igreja para o trabalho, aquele homem ali, ele vai vir, ele vai aprender, ele tem tempo, inclusive, para dar isso, ele tem a disposição. Não vai naquele que parece muito interessado, não. Vai naquele que você sabe que vai responder ao treinamento que você está dando. Você pode perder um tempão com alguém que você deve deixar para o discipulado do púlpito e o discipulado geral da igreja. Chame aqueles que você sabe que vão dar resultado. Talvez seja a única vez que a gente deve pensar em produzir resultado, seja aí. Você já ouviu pregar dezenas de vezes sobre o resultado é com Deus. E até nesse caso será com Deus. Mas quando eu planejo, quando eu penso nisso, eu vou ganhar aquele irmão ali. Você ora e você vai lá e chama aquela pessoa. Chama para perto de você. Chama para treinar com você. Chama para ir junto com você onde você vai. Converse, discute com ela a situação. Penúltimo, pensar na igreja. Eu estou falando sobre o que está implicado nisso, um trabalho que é excelente, não é? Pensar na igreja como um todo, porque a igreja é um todo.
Por isso que os irmãos já me ouviram falar várias vezes, eu não gosto muito desse negócio de a igreja da família, a igreja dos jovens fiéis, a igreja... Eu não sou contra slogans, não entendam mal, não é isso não. Não importa o slogan que você colocar lá. Importa que na sua cabeça, na cabeça dos seus líderes, eles não pensem só nos jovens. Eles não pensem só nas famílias que têm filhos. Eles não pensem só naquele grupo que é mais ativo na igreja. Você tem que pensar no todo. É uma das maiores dificuldades que eu sempre tive com líderes de igreja, pessoas que sejam capazes de pensar no todo. Nas pessoas fáceis, nas pessoas simpáticas, nas pessoas difíceis, nas pessoas que são antipáticas, nas pessoas chatas. Tem crente chato, irmão. Olha, esse crente pode ser muito chato, irmão. E todos nós somos chatos em algum momento, não é? Certamente você já disse, pastor, é chato? Pastor, então, é o mais chato de todos. Irmão, nós somos chamados a pastorear quem Deus coloca sobre o nosso pastoreio, e eles não são nossos, eles são de Jesus. Eu não posso escolher. Eu não posso dizer, aquele ali é o irmão que apoia o trabalho, eu vi desastres em igrejas, eu fiz parte de igreja, que tinha aquelas famílias que dominavam a igreja, porque como elas, acontece um troço interessante com famílias que dominam a igreja. A gente fala mal delas assim, mas, meu irmão, muita da minha experiência que eu vi, é que essas famílias são as pessoas que estão sempre lá também. É um paradoxo às vezes. As famílias que dominam, mas você marca o culto, vai, marca o evangelismo, vai. Marca a atividade, eles estão lá. Na expressão antiga que os pastores antigos usavam, pé de boi. Estavam lá sempre. E aí o que o pastor faz? Deixando a escritura de lado, às vezes sofrendo aqui e ali para manter o ministério, para manter a igreja, ele acaba dando um apoio indevido a esse grupo. Ao invés de pegar, trazer para perto e discipular corretamente, preparar corretamente. Eu não posso dificultar. Esses irmãos me dão um apoio aqui ao trabalho. Eu não estou falando que dão apoio a ele, não estou falando que é sempre o que acontece, mas não é sempre aquele grupo que apoia financeiramente o pastor e tal. Mas você precisa aprender com o pastor. Eu estou falando isso porque eu não sei quem Deus vai chamar aqui. Tem pelo menos mais um irmão aqui, daqui a pouco para ser ordenado. E eu sei mais o que Deus vai fazer, eu tenho orado por isso. Por isso que eu estou falando, irmãos. Você tem que aprender o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Você lembra? Verso 23, Paulo diz, tudo faço pelo Evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele. Qual era o contexto daquilo que ele está falando isso? Sustento ministerial. E o que ele disse, olha, eu não aceitei auxílio ministerial, não aceitei auxílio financeiro de ninguém, de nenhuma casa aqui em Corinto, para que isso não se tornasse um obstáculo. Você não pode ter família predileta. Você vai ter afinidades, mais com um do que com o outro, porque isso é normal, isso acontece em qualquer grupo, mas você não pode tratar assim. É sempre um risco presente, você não pode tratar assim. Tem que pensar na igreja como um todo. E, finalmente, confie na Escritura. Mas isso não é óbvio? É ministro da palavra? Acabou de receber uma Bíblia? Meu irmão, não é óbvio, não. Com muita facilidade a gente confia em qualquer outra coisa. O que vai dar certo? O que está dando? O que está funcionando? Será que eu estou fazendo errado? As pessoas estão saindo da igreja. Muitos colegas meus, quando começaram a pregar a fé reformada, viram gente sair da igreja. O que você faz? Você continua pregando o Evangelho. Quando eu falo fé reformada, irmão, é o meu entendimento que aquilo é o Evangelho. Não é um sistema de teologia particular que eu preferi abraçar porque eu gostei mais, não. É porque, para mim, é o Evangelho. Simplesmente. E quando você prega com fidelidade, muita gente sai da igreja. Tem muita gente que fica na igreja. Outro dia eu li um negócio desse, né? Acho que foi Diego que postou um negócio desse lá. Muita gente fica na igreja até que se comece a pregar o Evangelho. Aí pronto, eles começam a sair. Aí me lembrou também um negócio, que muita gente diz que é corajosa, até descobrir que a barata é voadora. Você pensa na pessoa assim, aquele lá, não, a barata voa, sai correndo. Pois é, você pensa, aquele lá é crente, aquele lá você começa a pregar. Tem caso desses aqui na igreja. Tem caso desses aqui na igreja, irmãos? Tem. Eu conheço meu rebanho. E a pessoa já está saindo. Não dá por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo. O que eu posso fazer? O Evangelho é um daqueles pesos, né? É cheiro de vida e cheiro de morte. A gente só prega o Evangelho. Então, desista de você, confie na Escritura. É aquilo que diz um comentarista bíblico, uma frase que eu li há muito tempo e nunca mais esqueci. Não há nada que eu ou você tenhamos para dizer à igreja,
que seja melhor do que aquilo que Deus tem para dizer à igreja. Então, diga o que Deus tem para dizer à igreja e confie na Escritura. Isso tudo está implicado aí nessa obra excelente. Finalmente, o último ponto. Por que isso é um encorajamento? Primeiro, porque ninguém é suficiente. Esse é negativo, né? Mas é verdade, ninguém é suficiente. Lembra daquele ditado? O que não tem remédio, remediado está. Pronto. Gente, que maravilha isso, quando você descobre isso. Você diz, peraí, não tem ninguém que seja... Não, ninguém. Todo mundo está abaixo lá, ninguém serve para isso, né? Paulo diz assim, em 2 Coríntios 2,16, para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida, quem, porém, é suficiente para estas coisas? Nós não somos. Olha só que boa notícia. Você não é, nunca vai ser. Você não é suficiente para viver a vida cristã. Desista. Desista de querer ser o pastor. Deixa que Deus pastoreie através de você e se empenhe nisso. Você já desiste assim? Não, então o que eu tenho que fazer? Confiar nele. Moisés foi aprendendo isso, mesmo depois daquelas 10 pragas, mesmo depois daquele tudo. Esse cara deve saber tudo de Deus, esse cara deve saber tudo, não. Deus coloca ele diante do Mar Vermelho, com todo o povo parado ali, e os egípcios atrás. O pessoal começa a reclamar e Moisés, essa aula eu não tive ainda. Não tive. O que eu faço? Senhor, e agora? E aí, não é interessante, sempre achei interessante aquela resposta de Deus. É aquilo que você pensa que Deus nunca vai falar, porque a Bíblia diz, ore ao Senhor, orai sem cessar, não é assim? E quando Moisés diz, Senhor, e agora o que eu faço? Por que clamas a mim? Peraí, você fica perdido, cara. Você fica assim aí. Peraí, e agora? O que eu faço? Se eu não clamo a ele, o que eu faço? Levanta a mão com esse cajado que eu te dei, cara. Levanta aí, vai. É só isso. Levanta. É isso. Não tem umas palavras de poder, não? Uma oração forte aí para fazer? Não, por que clama? Diz o povo para marchar. Você vai, levanta aí. Pronto. Nós somos insuficientes. Paulo diz, a pergunta é retórica, quem é suficiente para isso? Quem é completamente capaz para isso? E ele falava aqui da pregação do Evangelho. Você vai pregar o Evangelho, pessoas vão perecer eternamente com a pregação fiel do Evangelho. Mas pessoas também vão viver eternamente com a pregação fiel do Evangelho. Olha que ele diz outra coisa, para você não pensar assim que é só negativo o negócio. Não, não é não. 2 Coríntios ainda, um pouco mais adiante, capítulo 3, versos 4 e 6, Paulo diz, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Poucos versos antes ele tinha dito, quem é suficiente para isso? Como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Por que é um encorajamento? Justamente porque é uma tarefa nobre, excelente, e nós não estamos à altura dela. Sem Deus, sem Cristo, mas com Ele, aí você fala com ousadia, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. A tal confiança é a confiança de você continuar pregando o Evangelho. No contexto ele vai dizer, esse tesouro é posto em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro. Deus não precisa nada mais do que vasos de barro, para que o tesouro seja depositado ali e o mundo seja influenciado, seja impactado com vida e morte pelo Evangelho. Que não é uma maravilha isso? Eu não tenho que ser um vaso de diamante, eu não tenho que ser um recipiente feito de ouro. Senhor, se for de barro, serve, é só isso que eu quero, diz ele. A segunda e última questão, eu poderia dizer que, como um ministro fiel de Cristo, você conhece bem a palavra, conhece mais. Sim, você conhece, porque se você já é um pastor que disser, não, eu não conheço tanto, então o cara está num lugar errado. Um pastor que não conhece a palavra, não pode ser ministro da palavra. Você vai viver mais junto ao Senhor do que a média dos crentes, sim. Porque se também não vive, está fazendo o que aí? Muitos dos nossos pais na fé, muitos puritanos vão dizer assim, você tem que ouvir a voz do Senhor falando a você para poder falar às pessoas. Eu poderia dizer uma coisa maravilhosa, os pastores aqui, principalmente os mais antigos, que já têm tempo de ministério assim, sabem disso, ver os frutos ao longo dos anos.
Que coisa gostosa ver o que Deus fez através de um nada como você ao longo dos anos. As crianças que nasceram na igreja, foram batizadas na igreja, se tornaram líderes na igreja, daqui a pouco se tornam pastores na igreja. Vê as pessoas que chegam na sua igreja com vidas destruídas. E sabe o que é mais maravilhoso disso? É que as vidas delas são reconstruídas e você nunca chama elas na frente para dizer assim, como era a sua vida antes de vir para essa igreja? O que aconteceu com você quando você veio para essa igreja aqui, para o meu ministério? Não, você nunca faz isso. Você fica assim, pensando, pelo menos a minha experiência sempre é essa. Eu não fiz nada. Eu estava só pregando. A vida dessa pessoa foi remoldada, foi reconstruída. Deus levantou. E apesar de mim, das minhas falhas, das minhas deficiências, Deus restaurou a vida dessa pessoa, dessa família. Certamente isso é maravilhoso, mas o que eu vou dizer para terminar é: sempre vai valer a pena. Sempre. Você pode chegar desgastado no final. Você pode morrer de um ataque cardíaco enquanto está pregando, por causa do desgaste. Eu conheci pastores, passaram por isso. Mas eu termino com as palavras do apóstolo Paulo, na segunda carta. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi o último livro que ele escreveu. E no último capítulo desse último livro, nos 8 primeiros versos, que eu não vou fazer exposição, vou apenas fazer uma leitura para terminar aqui. Por que é um encorajamento? E o ponto agora é: sempre vai valer a pena. Ouça a palavra desse apóstolo agora já idoso, sozinho, numa prisão, sabendo que vai ser morto. O que ele diz para Timóteo? Pensa assim: se você soubesse que era a última coisa que você ia dizer para um outro pastor que precisa de orientação, o que você diria? Eis o que Paulo disse: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Olha só, vai morrer. Ele não sabe se vai conseguir ver Timóteo ainda. Ele vai chamar Timóteo, mas ele não sabe, ele não tem certeza. Eu vou deixar escrito aqui já o seguinte: Timóteo, o que eu tenho para dizer para você, eu que estou aqui nessa situação por causa do Evangelho, prega a palavra. E, para não ter dúvida, ele desenha para Timóteo: insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Não é com toda paciência e boa vontade, não é com toda paciência e energia, não é com toda paciência e põe as pessoas para cima, não é com toda paciência e a mais nova metodologia de governar a igreja, é com toda paciência e doutrina. Esse homem está no calabouço, esse homem vai morrer, ele sabe disso, ele vai dizer isso logo adiante. O que ele diz para o seu filho na fé? O que ele diz para aquele que foi treinado por ele? Timóteo, prega a palavra com toda insistência, de toda forma, a tempo fora de tempo, com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se renderão aos mestres, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como o que sentido coceira nos ouvidos. Note bem, Paulo disse o contrário do que muita gente pensa, do que muito pastor, às vezes, no ministério pensa. Está muito difícil, gente. O pessoal hoje não quer mais ouvir o Evangelho. Você começa a pregar, passa de 30 minutos, pronto, a pessoa já começa a olhar o relógio. Não, nessa igreja não, o pessoal está treinado para isso, graças a Deus. A igreja dos colegas aqui, eu tenho certeza que sim, por causa do Evangelho que pregam. Mas tem muita igreja que se o pastor passar... O pessoal não está, não. Paulo, o negócio é o seguinte, o pessoal hoje não está... O que eu faço, Paulo? A igreja, o pessoal não está mais querendo ouvir esse Evangelho, esse negócio de falar da ira de Deus, do pecado, da perdição eterna, esse negócio de falar de que a Bíblia é a palavra de Deus e que você não pode alterá-la, você não pode atualizá-la. O que eu faço, Paulo? Qual é a melhor estratégia? A melhor estratégia? Prega a palavra. Insiste, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. Ei, Paulo, isso era o que eu estava fazendo, então continue. Só tem esse caminho. Ou então não é mais palavra, não é mais ministério da palavra, não é mais igreja de Cristo. Os tempos estão difíceis, prega a palavra. Ficaram mais fáceis, prega a palavra.
Então ele diz aqui o contrário, não. Agora que está difícil, tempo de pregar a palavra. Aliás, há tempo e fora de tempo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O que Paulo está dizendo é assim, Timóteo, sempre vai valer a pena. E principalmente, se você me permite acrescentar isso, quando você ouvir do seu Senhor, bem está, servo bom e fiel. Bem está, servo bom e fiel. É tudo que o ministro de Cristo quer ouvir de Cristo, é isso. Você cumpriu bem o ministério. É por isso que logo a seguir Paulo vai dizer, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, guardei a fé. A obra é excelente. Por isso há todas essas implicações. Mas nós temos o Senhor. E é a Ele que nós queremos agradar. Termino com as palavras que eu ouvi de Russell Shedd numa pregação há muitos anos. Ele disse, explicando 2 aos Coríntios, capítulo 2, se não me engano, quando você prega, Deus está sentado no primeiro banco. É Ele o primeiro ouvinte do que você está falando, para ouvir o que você está falando da palavra dEle. Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor abençoe você, Rômulo, no início do seu ministério. Que Deus seja glorificado.